Oi pessoal, estou de volta aqui para mais uma aula destinada aos alunos do sétimo ano. Então vamos lá começar o nosso estudo. Aqui nós temos uma revisão sobre frase, oração e período, ok? Irei trabalhar com esses slides, explicando para vocês, ponto a ponto, diferenciando os pontos essenciais de cada um desse conteúdo, desses conteúdos, aliás. E é bom que vocês também copiem no caderno de vocês para isso servir como fonte de estudo. Vamos lá. Então, frase, oração e período. Uma revisão. Aqui, inicialmente, eu botei o conceito de frase, sempre a gente tem mania de somente colocar o conteúdo, mas o que é? Conceitue. Fale sobre a respeito. Então, conceituar a frase, como eu coloquei, o conceito de frase é o quê? É todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou na língua escrita. Então você tem que entender que frase é o que? É qualquer enunciado linguístico que tenha um significado, certo? Que tem que ser claro, preciso e de fácil entendimento entre as pessoas que estão ali se comunicando, ok? Que são os interlocutores, o emissor e o receptor. Os interlocutores, seja tanto faz isso ocorrer na língua falada ou na língua escrita. Aqui eu botei alguns exemplos, também para mostrar para vocês a diferença entre frase nominal e frase verbal. A gente sabe que frase ela pode se dividir em duas classificações, que é a frase nominal e a frase verbal. E agora nós vamos falar o conceito de cada uma e exemplificar também. No caso, a frase nominal, ela não é constituída por verbo. Então é o que? É aquele enunciado linguístico em que não há a presença de verbo, desta classe gramatical chamada verbo. Então observem que aí no exemplo existe uma frase que ela não contém verbo, por isso ela é classificada como uma frase nominal. Qual seria ela? Que dia lindo. Observem que nessa frase aí não possui a presença do verbo, então nós iremos classificá-la como frase nominal. Já na frase verbal vai existir a presença de quem? Da classe chamada verbo. Veja o exemplo. Preciso de sua ajuda. Então, diferentemente da anterior, que dia lindo, preciso de sua ajuda possui verbo, E qual é esse verbo? Preciso. Que vem de qual? Precisar. Então, observe que nessa frase aí, ela vai ter a presença do verbo. Por isso, nós chamamos de frase verbal. Frase nominal não tem verbo. Frase verbal possui a presença do verbo. Seguindo, oração. O que é essa oração? Até agora nós temos frase, Vimos que frase existe a nominal e a verbal. E agora a oração. É todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém há necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. Esse verbo, por sua vez, pode estar explícito ou subentendido. Então, o que quer dizer aí? É que a oração ela vai ter a presença do verbo ou de uma locução verbal. Locução verbal, se vocês não lembram, é aquela que tem um verbo auxiliar e aquela expressão, que tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Como, por exemplo, eu estou lendo um livro. Estou lendo é o que? A locução verbal. Ela é formada por um verbo auxiliar, que é o estou, e o verbo principal, que é o lendo, certo? Então, pode ser por uma locução verbal ou simplesmente por um verbo. Eu li um livro. Qual é o verbo? Li. Pronto. Então, nesse caso aí, isso é uma oração. E tem um exemplo logo aqui abaixo nesse slide, que é qual? Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Então, observem que nessa frase aí, ela vai possuir a presença de um verbo, que é qual? Adoram. Adoram é um verbo que vem do verbo adorar. Logo, oração também pode ser chamada, para quem percebeu, de frase verbal. Então, a frase verbal, ela também pode ser chamada, pode ser nomeada como uma oração. Mas observem que a oração
precisa ter a presença do verbo ou de uma locução verbal. Período. O que é período? É um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Então, quando você está lendo um livro, por exemplo, que o livro não é somente uma frase, ele é um texto, um texto geralmente, às vezes, denso. Então, o que vocês podem observar? Que período, ele vai ser constituído de uma ou mais orações. Então, você não vai ter somente uma única oração, mas várias orações. Quando a gente quando existe a presença de várias orações, nós já temos uma outra nomeação, que é o que? Período. Período, ele é constituído de uma ou mais orações. Por isso que é importante que o aluno tenha noção do que é uma oração, para ele conseguir compreender o que é um período. Aqui nós temos o que? Um exemplo de período simples. O que é esse período simples? Ele é formado por apenas uma única oração, também denominada, também pode ser chamada de oração absoluta. O que é isso? É quando é formada apenas por uma única oração. Exemplo, os professores entregaram as provas. Então observe que existe aqui somente uma oração. Na verdade, o que é oração mesmo? É aquela frase que tem verbo. Então nesse caso aí é uma oração sim, somente uma, então chamamos de período simples, diferentemente do período composto, que no composto é formado por duas ou mais orações. Vejamos, hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Veja o que? Hoje o dia está lindo, tem verbo, não tem? Tem, o está, uma oração. Por isso os garotos irão ao cinema, irão, verbo, outra oração, ao clube e depois voltarão para casa felizes. De novo, uma outra oração por conta da presença do verbo voltarão. Então, observe que período composto é formado por duas ou mais orações, ou seja, são frases que possuem verbo. Logo aí é chamado de período composto. E anteriormente, o período simples é o que? Formado apenas por uma única oração. Ok? E aqui, para finalizar, nós temos uma atividade de revisão relacionada ao conteúdo que foi visto nesses slides. Eu oriento que vocês copiem essas questões no caderno, responda, em seguida tire a foto e mande-me pelo WhatsApp, ok? Mas naquele momento de plantão de língua portuguesa, é o ideal. Assim eu posso tirar alguma dúvida, caso você, aluno, possua alguma dúvida. Então vamos lá. Primeira questão, o que é uma frase nominal? Aí vocês vão observar nos slides e escrever com suas palavras. Eu sempre gosto que o aluno escreva com suas próprias palavras, para eu perceber o nível de conhecimento que ele está tendo naquele determinado assunto, naquele assunto específico que está sendo estudado naquela aula. 2. Escreva sobre frase verbal. Vocês vão ler no slide o que é uma frase verbal e vão tentar formular uma resposta com suas próprias palavras. 3. Qual a diferença básica entre frase nominal e frase verbal? Comente. 4. Escreva duas frases nominais. Vocês vão criar frases nominais. Eu espero que vocês não copiem o que está no slide, mas sim vocês criem frases nominais. E quinta, vocês vão elaborar 3 orações com a presença de que classes gramaticais? Artigo, substantivo e advérbio. Certo? Então, quaisquer dúvidas, podem me procurar no WhatsApp, no momento do plantão, sem problema algum. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima.